Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta sexta-feira, dia 21 de junho, começando aqui pela Ciel 3, se destacou com boa alta de 3,24%. Tivemos outros destaques positivos como SUSB5, FBR3, a própria BRPR3, mas desses aí, principalmente Ciel 3, SUSB5 e FBR3 são os que ainda, até a VEG3, são ativos que ainda geram uma perspectiva de prazo maior um pouco interessante. O fato que a ação subiu gerou um candle de alta, gerando um fundo descendente. E dentro desse fundo descendente, quando falo fundo descendente é porque ainda está envolvido aqui dentro mais de uma tendência, só olhando só o gráfico diário, os topos e fundos, está mais para uma tendência de baixa. Mas se a gente olha para o gráfico semanal, poderíamos dizer facilmente uma tendência lateral, uma tendência indefinida nessa ação. Nesse momento não efetuaríamos a compra já nesse fundo descendente no gráfico diário. Se eu estou tentando pegar aqui uma tendência, uma continuidade da tendência de alta de prazo maior, de médio prazo nessa ação, eu prefiro aguardar que essa ação dar uma subida, gerar um sinal mais importante aqui de quebrar essa sequência de topos descendentes e na sequência tentar pegar um fundo ascendente. Seria pelo menos o mais recomendável, uma forma mais cautelosa de entrar, até porque o momento, de maneira geral, não é dos mais animadores para já se arriscar desta forma. E outra forma de entrar com risco mais alto é comprar aqui, bota o stop aqui, em vez de sair um stop de 5%, em vez de você sair com 5% para cima, você está tentando 15% para cima. Seria uma das situações também de apostar 5%, mas se der certo você quer ganhar muito mais. City 3, tendência de baixa, topos e fundos descendentes, fechamento da semana mal, porque a ação foi para romper lá o topo dessa congestão, 18,55, voltou rapidamente, perdeu suporte e perdeu de maneira mais forte. Cenário negativo, cenário que já estava em tendência de baixo curto prazo, que anula completamente tendência de alta de médio prazo dessa ação, ou a saída para uma tendência de alta de médio prazo, que ela fez até aqui um pivô de alta saindo, rompendo aqui esse topo anterior, mas anulou logo na sequência. O fato é que o ativo abre um espaço no gráfico para baixo, e isso faz a gente, usando a análise técnica, interpretar da seguinte forma: estratégias mais interessantes para se executar na série 3 seriam, neste momento, ponta vendedora, aguardando aqui, neste caso aqui, se eu estou querendo fazer esse swing trade, aguardando uma correção dessa último movimento de baixa, avaliando essa correção para fazer uma venda em cima desse ativo. Então seria mais isso do que ficar tentando operar na ponta compradora dentro do cenário atual que ela estabeleceu. Ecor 3. Ecor 3, olha o que a Ecor 3 fez. Estava com a tendência indefinida, a tendência lateral no médio prazo. Isso aqui é o gráfico semanal. Simplesmente desabou, praticamente já dobrando essa altura aqui para baixo e chegando em outro nível aqui de suporte. Posso até pegar essa linha e trazer aqui para baixo, essa linha horizontal, que é mais aqui um ponto que foi mais tocado, aqui, tanto aqui quanto aqui, e também por esse candle forte de baixo, ali na faixa dos 14,75. Enfim, R$15 a 14,75 já é uma faixa de suporte para essa ação. Local onde pode trazer algum repique de alta, mas a gente já vê claro que a ação está numa tendência de baixo já estabelecida já de médio prazo. Curto prazo também é outra que eu evito a compra. Se eu dou valor ao meu capital, evito a compra de swing trade ou de position trade, de curto a médio prazo. E se for para comprar mais, compra de day trade, se o ativo estiver forte no dia, proporcionar essa entrada. Para pensar em prazos superiores a day trade, eu prefiro planejar a venda depois de uma correção desse forte movimento de queda. O IBR4 seguiu o que a gente já tinha comentado, a ação deu sinal negativo a partir desses pregões aqui e foi caminhando para baixo, até gerou dois candles de alta ali que vai chamando o comprador achando que vai ter movimento de reversão, acho que vai subir, que o candle foi forte de alta e só toma pancada depois. Por quê? Porque está contra a tendência dela é de baixa no curto prazo, no médio prazo, está num nível importante de suporte, na região de 3,60, está num nível importante de suporte, mas até agora não tem dado indícios de reversão da tendência
de curto prazo, nem aqui de curtíssimo prazo. Se ela abre o próximo pregão vindo para cima de 3,70, ela pode até trazer alguma situação de pensar em algum day trade, mas o ideal é que fosse em um próximo movimento aqui de alta para pensar em day trade desse ativo na ponta compradora. O fato também é que é um ativo muito mais alinhado para a ponta vendedora. MPXE3 para a gente encerrar, que faz ali parte das small caps. Small caps também muito mal. Na realidade, de maneira geral, os ativos estão muito ruins. São um ou outro aí que vai salvando. Mas olha o que ela fez. Queda de 7,58%. Na semana confirmou um pivô de baixa no gráfico semanal, depois de ter saído de uma bela congestão. É um ativo que pode andar bem para baixo. É um ativo que pode dar uma bela andada para baixo, ficando, ou seja, não bom para vender já aqui, mas interessante para guardar qualquer subida do papel, avaliar a subida, perda de força dos compradores na sequência, um sinal de baixa, força novamente dos vendedores, tentar operar mais na ponta vendedora a ação do que ficar focando em ponta compradora. Então isso é o que está acontecendo de maneira geral em cima dos ativos. Daqueles demais, como SUSB5 e FBR3, eu aguardaria uma correção dos movimentos que elas fizeram nessa semana de alta, para depois buscar a entrada na ponta compradora. Então é isso, um grande abraço, um excelente final de semana, obrigado pelo acesso diário ao site da Altoviro.com e até a nossa próxima videoanálise.